o julgamento interior, um aperto no peito, uma angústia que me acompanhava desde menina, sabe? Aquela sensação de estar sempre sendo observada, julgada, mesmo quando ninguém estava por perto. Era como se uma sombra me seguisse, uma sombra de dúvidas e medos que eu não conseguia afastar. As lembranças, como flashes de momentos ruins, não me deixavam em paz. Cada erro, cada falha, parecia gravado na minha mente, repetindo-se incessantemente. Era como se eu estivesse presa em um ciclo interminável de autocrítica. Me sentia perdida num emaranhado de emoções, sem saber como sair. A cada passo que eu tentava dar para frente, parecia que algo me puxava de volta, me prendendo em um labirinto de incertezas e medos. A culpa e o medo eram como fantasmas me assombrando, colocando dúvidas em tudo e alimentando minhas inseguranças. Eu me perguntava constantemente se algum dia conseguiria me libertar dessas correntes invisíveis. No fundo, eu sabia que precisava encarar esses medos, mas parecia tão difícil. Era como se uma parte de mim estivesse paralisada, com medo do que poderia encontrar se olhasse muito de perto. Por que me sinto assim? Por que a tristeza me persegue? Me perguntava. As respostas pareciam sempre fora de alcance, escondidas em algum lugar profundo dentro de mim. Era desesperador querer tanto me livrar do passado, mas não saber por onde começar. Cada tentativa parecia falhar, e a frustração só aumentava. A jornada para dentro de mim mesma seria um desafio e tanto, mas eu estava decidida a encontrar a luz no fim do túnel. Sabia que, apesar de todas as dificuldades, precisava enfrentar meus demônios internos para finalmente encontrar a paz que tanto desejava. E assim, com coragem renovada, comecei a trilhar o caminho da autodescoberta, um passo de cada vez, em busca de um futuro mais leve e iluminado. Testemunha da própria história. Cada um de nós carrega dentro de si uma história única, repleta de momentos que moldam quem somos. Às vezes, é preciso revisitar essas memórias para entender melhor nosso presente e futuro. No meio daquela confusão de sentimentos, me vi num lugar diferente, sabe? Era como se eu estivesse em uma jornada interna, explorando territórios desconhecidos da minha própria mente. Um tribunal enorme, imponente, com paredes tão altas que pareciam não ter fim. O teto de vidro revelava um céu estrelado, como se o universo estivesse observando. O silêncio era assustador, só se ouvia o som dos meus próprios passos. Cada passo ecoava, amplificando a sensação de solidão e introspecção. Eu estava no tribunal da mente, o lugar onde encararia meus maiores medos e feridas. Era um espaço surreal, onde a realidade e a imaginação se encontravam. Uma voz forte, mas ao mesmo tempo acolhedora, ecoou. Sofia, você está aqui para testemunhar sua própria história. Este é o momento de encarar seus medos e encontrar a verdade que liberta. A voz parecia vir de todos os lados, preenchendo o espaço com uma energia poderosa. Senti um frio na barriga, mas também uma pontinha de esperança. Era como se, apesar do medo, houvesse uma luz no fim do túnel, uma promessa de redenção. Eu não estava sozinha nessa. Sentia a presença de outras pessoas, de outras histórias, todas interligadas. Juntos, enfrentávamos nossos demônios internos, buscando a cura e a paz. Bem-vindos ao Tribunal da Mente. Na minha frente, 3 figuras diferentes ocupavam a bancada do Tribunal da Mente. O Dr. Philip Mente, um neurocientista renomado, me olhava com compaixão. Parecia que ele entendia tudo sobre o cérebro humano. Ao lado dele, Padre Thomas, um homem de fé, emanava uma paz que me acalmava. Completando o trio, a doutora Sofia Freud, psicóloga e psicanalista, me observava com atenção. Juntos, eles seriam meu porto seguro, me guiando pelos labirintos da minha própria mente. Doutor, mente e a busca pelas raízes. Sofia, nosso cérebro é moldado pelas experiências, principalmente na infância. Traumas podem criar conexões que perpetuam o sofrimento, dizia Dr. Mente com muita doçura. Seus medos e inseguranças, Sofia, têm raízes profundas, mas a neuroplasticidade nos mostra que o cérebro pode ser reconectado, abrindo caminho para a cura. Ele me explicou como a terapia, junto com técnicas para lidar com traumas, poderia me ajudar a reprogramar essas conexões. Seria difícil, mas a cada passo eu estaria construindo novos caminhos, abrindo espaço para a cura e a liberdade emocional. Padre Thomas e o poder do perdão.
Filha, perdoar não é esquecer ou minimizar a dor que você sofreu. É se libertar do peso do passado, abrindo espaço para a compaixão e o amor próprio. Padre Thomas explicou que o perdão é um ato de coragem, uma escolha de se libertar da raiva e do ressentimento. Sofia percebeu que perdoar quem a machucou e a si mesma era essencial. O perdão não apagaria o passado, mas permitiria que ela vivesse o presente com mais leveza. Doutora Freud e a dança dos pensamentos. Nossa mente é um palco onde nossos medos e inseguranças se apresentam. É preciso identificar esses pensamentos negativos para transformá-los. Com a psicanálise, Sofia aprenderia a questionar seus pensamentos automáticos, aqueles que aprendiam ao passado. Doutora Freud a ajudaria a identificar as crenças que a impediam de viver plenamente, abrindo caminho para uma nova história, mais positiva e forte. No tribunal da mente, as lembranças dolorosas de Sofia ganharam vida. As paredes se transformaram em telas, projetando cenas da sua infância. Ela revivia momentos de rejeição, abandono e humilhação. As emoções, antes adormecidas, voltavam com tudo, ameaçando afogá-la num mar de dor. De repente, me vi frente a frente com meus maiores medos. A sombra da rejeição, o monstro do abandono, o grito da humilhação. Cada figura representava um trauma, uma ferida aberta no meu coração. O medo me paralisava, mas eu sabia que precisava encarar tudo aquilo para me libertar. Reinterpretando o passado, reescrevendo o futuro. Com a ajuda dos especialistas, comecei a enxergar as coisas de outro jeito. Percebi que as atitudes dos outros diziam mais sobre eles do que sobre mim. A rejeição que eu sentia não tinha nada a ver com meu valor, mas com a incapacidade deles de amar. Aprendi que perdoar não era concordar com o que fizeram comigo, mas me libertar da mágoa. O passado não precisava definir meu futuro. Eu podia reescrever minha história, transformar minhas feridas em força e compaixão. A coragem de ser imperfeita. Sofia, a perfeição é uma ilusão. É na nossa imperfeição que está a beleza de sermos quem somos. Doutora Freud ajudou Sofia a deixar de lado aquela busca pela perfeição, uma cobrança que ela carregava desde criança. Sofia aprendeu a silenciar aquela voz interior que a criticava o tempo todo. Ela descobriu que errar, cair e levantar faz parte. A jornada para a liberdade emocional não era sobre ser perfeita, mas sobre ser ela mesma, com suas vulnerabilidades e aprendendo com seus erros. O veredito, liberdade. Depois de semanas de trabalho intenso, o Tribunal da Mente se preparava para o veredito. Transformada pela jornada, me coloquei diante dos jurados, pronta para ouvir a decisão. Um silêncio tomou conta do tribunal até que a voz do juiz ecoou. Sofia, você foi corajosa em enfrentar seus medos. Você se permitiu ser vulnerável, perdoar e se amar. O veredito é unânime. Você está livre. Livre do peso do passado. Livre do medo e da culpa. Vá e viva a vida que você sempre mereceu, com coragem, sendo você mesma e com muito amor. Além do tribunal, uma jornada de autoconhecimento. Esta é uma história de transformação, de encontrar a si mesmo em meio ao caos e à confusão. Saí do Tribunal da Mente renovada, pronta para abraçar a vida de um jeito novo. Cada respiração parecia mais leve, cada passo mais firme. Não foi fácil, mas cada lágrima, cada desafio, cada passo em direção à cura me aproximou de quem eu realmente sou. As dificuldades eram muitas, mas cada obstáculo superado me tornava mais forte e mais consciente. Aprendi que a liberdade emocional não é um ponto de chegada, mas uma jornada de autoconhecimento e superação. É um processo contínuo, onde cada dia traz novas lições e novas oportunidades para crescer. Sabia que enfrentaria outros obstáculos, mas agora eu tinha as ferramentas certas. Estava preparada para enfrentar o que viesse, com coragem e determinação. Carregava comigo os ensinamentos do Dr. Mente, que me ajudou a entender meus pensamentos e emoções. A compaixão do Padre Thomas, que me mostrou a importância do perdão e da empatia.
e a sabedoria da doutora Freud, que me guiou na exploração dos meus sentimentos mais profundos e na busca por respostas dentro de mim mesma. Mas, acima de tudo, carregava a força da minha própria história, transformada pela coragem de me curar e me amar. Cada página do meu diário era um testemunho da minha jornada, cada sorriso no espelho, uma celebração da minha resiliência e da minha capacidade de amar a mim mesma.